contra o conselho do Boni, que dizia não vá, não vá. Ele devia saber de alguma coisa, porque ele fazia assim, não vá. Marília Gabriela fala sobre sua briga com Clodovil. Eu tive problemas na época com Clodovil, que foi uma coisa foi terrível. E ele era despudorado, entrava no ar e tentava derrubar a âncora no ar E mesmo. Marília fala sobre como era Clodovil Hernandes nos bastidores. Ele era divertido, tinha talento, ele era um estilista sensacional. Ele tinha um talento, ele tinha o dom da palavra, ele era uma pessoa, teve uma existência que teria sido melhor se ele não tivesse sido tão cruel. E garante. Ele era capaz de crueldades imensas. E ele tinha aquela necessidade do protagonismo. Eram egos, sim. Eram vários e... O Clodovil era muito cruel. Marília ainda fala que Boni queria de volta na Globo, mas gente acima dele na emissora era contra. Boni, acho que antes de sair, pensou em me levar de volta para fazer coisas no jornalismo, mas acho que havia uma resistência ao meu nome, porque eles consideravam que eu fui uma mulher que saiu de lá. E conta em primeira mão. Foi opção minha deixar a Globo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Agora, Marília, você foi repórter especial do Fantástico. Foi. Quer dizer, você correu o Brasil inteiro, fez reportagens incríveis. Alguma dessas reportagens te marcou especialmente? Alguma coisa que você possa lembrar, assim, sei lá, nesse Brasil tão vasto? Você falou, eu fiz tanta coisa que eu pensei várias coisas rapidamente. Que difícil, eu não vou conseguir essa resposta. E aí me veio uma velhinha que morava no Farol da Barra. Ela morava lá, no Farol da muito Barra, velhinha, em Salvador. Sim. E que passou a vida esperando um noivo marinheiro que foi embora. Quando fui entrevistá-la, ela já era de muita idade, mas ela ainda esperava por ele. E era uma história muito bonita. Eu fiz tanta coisa, eu percorri o Brasil mesmo, por lugares incríveis. E tão jovem que você vai fazendo isso, eu não sei se você se lembra de como era. Eu me lembro muito pouco, mas me lembro de ser... Você vai fazer... Eu entrevistei, sabe quem? O Von Braun. E só descobri muito tempo depois que alguém chegou e fez: você entrevistou o Von Braun. Eu entrevistei o Von Braun, imagine. Você entrevistou o Von Braun para o Jornal Nacional. Fui lá no tempo do filme que cortavam, colavam em moviola. Fui entrevistá-lo em São José dos Campos. O Von Braun passou por lá. Eu o entrevistei, o homem da bomba atômica. Em 1980, você tornou-se âncora do TV Mulher, que foi uma experiência fantástica. Até hoje é imitada sem que alguém consiga igualar. Aquele programa era fantástico. Tinha o Ney Gonçalves Dias, o Clodovil, a Marta Suplicy, tinha o Enfio, que era um rapaz mais modesto, mas nem tanto, Eduardo Mascarenhas. Como é que você conseguia controlar essa gente toda? Bom, primeiro, eu não era quem controlava. Segundo, eu tive problemas na época com o Clodovil, que foi uma coisa terrível. Virou inimizade, uma coisa terrível. E ele era despudorado, entrava no ar e tentava derrubar a âncora no ar mesmo, entendeu? Aí eu saía, falava: não vou mais fazer, houve de um tudo lá. Não havia esse tipo de necessidade, o Newton levava aquilo muito bem. Eram egos, sim, eram vários e... Mas eram pessoas muito talentosas. Eram, e era aquele momento tão específico, tão importante para o surgimento da mulher como um ser autônomo, inteligente, capaz. A TV Mulher apareceu nesse instante. Nesse instante. Essa inimizade com o Clodovil perdurou? Olha, o Clodovil era muito cruel. Era muito cruel e muito vingativo. Não quero incomodar os fãs do Clodovil, que ele era divertido, tinha talento, ele era um estilista sensacional, ele tinha um talento, ele tinha o dom da palavra, ele era uma pessoa, teve uma existência que teria sido melhor se ele não tivesse sido tão cruel. Ele era capaz de crueldades imensas. E ele tinha aquela necessidade do protagonismo. Ele fazia
ele fazia a TV Mulher, ele era um dos participantes da TV Mulher. E ele tinha, sei lá, 5, 10, 15 minutos, me lembro, faz tanto tempo. Mas ele se sentia o dono do programa. E agia como tal. E quando eu comecei a receber convites, eu fui fazer um especial da TV Globo, que era o Marília, que se chamou Marília Mulher Gabriela. E eu cantava, recebia pessoas, cantei com quem você imaginar, com Erasmo, cantei com Gonzaguinha, Caetano fez uma música, Erasmo me deu outra. Então foi uma coisa, Bituca, Milton Nascimento, foi um programa lindo, importante. Eu posava para Vânia Toledo, fotógrafa, aparecia com a família. E aquilo deixou ele muito revoltado, porque Clodovil gostava de cantar, não é? Ele gostava de cantar, fazia shows e tal. De vez em quando. E aquilo deu nele uma raiva. Ele tinha essa coisa, e ele me provocava no ar, ele dizia coisas no ar e tal. Ele era incontrolável. Ninguém o controlava, porque acho que também o Newton, a direção do programa, gostava daquele clima, de alguma maneira. E eu não podia acreditar que eu estivesse passando por aquilo. Então, quando ele entrava, eu tinha um tempo para sair de cena. E depois ele impôs que ele não faria se eu não ficasse sentada lá ao lado, lá na minha baia, que era um programa de baias, entendeu? Então eu ficava sentada lendo e tal. Durou assim. Veja bem, Clodovil depois passou por uma situação muito difícil, porque noticiaram que ele estava com AIDS. E aí ele virou um pouco maldito numa sociedade tão preconceituosa como é a nossa, e melhorou muito, mas ainda é. E ele ficou ali naquela situação meio deixado de lado. Eu, a essa altura, estava na Bandeirantes fazendo um programa chamado Cara a Cara, em que eu fazia entrevistas de 1 hora, bem no formato que eu faço hoje em dia. E eu o convidei, porque eu achei que ele merecia um espaço para desmentir aquele comentário, para falar da vida dele. Ele ficou muito comovido, ele fazia, olha, eu mudei muito. Não mudou. Não mudou. Ele continuou fazendo coisas, dizendo barbaridades a meu respeito, da Marta, uma época, ele arrumava confusões com todo mundo. Foi essa a relação até... E no final a gente já nem se falava e nem se via há muito tempo. Você é, sem dúvida, a maior entrevistadora do Brasil, ninguém duvida disso. Fala isso. Você fez centenas de entrevistas, né? Acho que fez centenas. Milhares. Milhares, pois é. Por que você não está na Globo? É uma opção sua? Não estar na Globo? Sim. Foi opção minha deixar a Globo quando eu fui para a Bandeirantes, porque lá me deram a oportunidade de ter um programa com 1 hora de duração, um programa de entrevista em que eu podia ter um raciocínio completo de um entrevistado, me aprofundar em determinados assuntos. E por quê? Eu tinha voltado da Europa, onde eu fui ser correspondente, e achando que a partir dali eu poderia fazer alguma coisa. Você sabe que eu pedi anos antes de todo mundo, um dia liguei para o Armando Nogueira e falei, Armando, me deixa apresentar o Jornal Nacional. Ele falou, absolutamente não. O Jornal Nacional é de homens. Eu fazia assim, mas eu posso fazer esse trabalho muito bem. Não, e eu estou falando de década de 80. Começo dos anos 80, final dos 70, me deixa apresentar esse jornal. Não, é dos homens aquilo. E vamos dizer, depois que eu percorri todo um caminho de apresentar, fazer coisas, ter um programa especial feito só para mim e tal,
E aí fui ser correspondente na Europa contra o conselho do Boni, que dizia não vá, não vá. Ele devia saber de alguma coisa, porque ele fazia assim, não vá, eu acho que você não deve ir, eu acho que você deve continuar fazendo suas coisas aqui. Eu fui. Voltei, que eu tinha família, filhos que ficaram aqui. E quando eu voltei, eu percebi, falei outra vez com o Armando falou, eles iam me botar de volta como repórter do Fantástico. Eu, depois daquele percurso, daquele histórico todo, né, já tinha TV Mulher, tudo, eu já tinha passado por tudo, eu achei que eu podia ter um lugar ao sol melhor. E aí eu me lembro do Armando me falando assim, não, você saiu do jornalismo para a produção, que o programa TV Mulher era do departamento chamado Produção, que era produção artística, apesar de ter características tão absolutamente definitivas de jornalismo, ela era. E agora tem outra gente que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Eu falei, ele está dizendo que eu não está me ameaçando, quer dizer, se eu for voltar para o jornalismo, eu tenho que praticamente reiniciar a minha carreira. Então eu aceitei um convite para fazer aquele programa de entrevista, não me arrependo de ter ido, porque acho que ali eu me consolidei nesse formato de programa que eu prezo tanto e que cultivo até hoje, no momento, no GNT. Boni, acho que antes de sair, pensou em me levar de volta para fazer coisas no jornalismo, mas acho que havia uma resistência ao meu nome, porque eles consideravam que eu fui uma mulher que saiu de lá para fazer jornalismo e porque eu aceitei fazer, por exemplo, comerciais. Então eles achavam que isso era incompatível, entendeu? E acabei não voltando mais para a Globo e fiquei fazendo as minhas coisas e não me queixo. Clodovil era muito divertido de assistir, mas trabalhar com ele era complicado. Quase todo mundo que dividiu o camarim com ele ou fez parte da equipe de algum programa que ele fez tem sérias reclamações sobre a conduta do estilista. Marília também não é nada fácil. Então, como diz o ditado, dois bicudos não se beijam. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.